15 maiores goleadores da história do Campeonato Brasileiro. Se inscreva aqui no Sport On e deixe seu like. Em 15º lugar, Gabigol, com 109 gols. Gabriel Barbosa, hoje com 26 anos, já foi artilheiro do Brasileirão em 2018 e 2019, vem se destacando muito, marcando muitos gols e conquistando vários títulos. Gabigol com certeza está entre os maiores ídolos do Flamengo. Em 14º lugar, Alex Sandro, com 105 gols. Alex Sandro ou Alec Gol é um atacante de área oportunista, isso mesmo, ele ainda é, pois joga pelo Primavera, um clube paulista da cidade de Indaiatuba, São Paulo. Alec Gol jogou por vários clubes como Cruzeiro, Internacional, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Alec Gol é irmão do ex-meio-campista do São Paulo, Richarlison, que atualmente é comentarista esportivo do Grupo Globo. Em 13º lugar, Wellington Paulista, com 108 gols. Reprovado em 16 peneiras antes de iniciar sua carreira como jogador, Wellington Paulista precisou se virar com outros empregos para se sustentar. Um de seus ofícios gerou curiosidade, ele já foi cobrador de cheque sem fundo, hoje defende as cores do América Mineiro, mas já jogou por vários clubes, entre eles, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional, Fluminense e Fortaleza. Em 12º, Paulo Baier, também com 108 gols. Paulo Baier se aposentou em 2016. Hoje é treinador do Botafogo de São Paulo. Começou como lateral direito, depois foi para o meio-campo, e ainda assim, fez muito mais gols que vários atacantes por aí. Ele também jogou em vários clubes, não vou falar todos senão vou ficar 3 dias aqui, mas dentre eles estão Atlético Mineiro, Vasco e Palmeiras. Em 11º, Dadá Maravilha, com 113 gols. Dadá foi campeão do mundo em 1970 com a seleção. 3 vezes artilheiro do Brasileirão, fazia muitos gols de cabeça, no qual parava no ar. E o apelidou de Beija-Flor. Defendeu vários clubes brasileiros, entre os mais famosos estão Atlético Mineiro, onde é ídolo, Sport, Goiás, Flamengo e Internacional. Em 10º, Luiz Fabiano, com 116 gols, o ex-atacante, ídolo da torcida do São Paulo, sempre fez muitos gols por onde passou. Defendeu a seleção brasileira na Copa de 2010, jogou por Ponte Preta, Rennes, Porto, Sevilha, Tianjin Quanjin e claro São Paulo, e seu último clube como profissional o Vasco, anunciou sua aposentadoria no fim de 2021, 4 anos após seu último jogo oficial. Quem lembra sobre a frase histórica do Fabuloso em 2003 contra o River? Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. E você, prefere ajudar na briga ou bater o pênalti? Em 9º, Washington, com 126 gols. O ex-atacante, mais conhecido como Washington Coração Valente, aos 27 anos, quando defendia o Fenerbahçe, um exame diagnosticou que uma de suas artérias estava praticamente obstruída e que, por consequência, ele corria o risco de sofrer um infarto. Submetido a cirurgias de cateterismo e angioplastia, o atacante foi aconselhado a abandonar o futebol. Ao invés disso, retornou para o Brasil e passou a treinar no Atlético Paranaense. Em 2004, pouco menos de um ano após a cirurgia cardíaca, Washington retornou aos gramados e entrou no Guinness Book, ao quebrar o recorde de gols marcados em uma única edição do Campeonato Brasileiro, marcando 34 gols na edição daquele ano. Em 8º, Serginho Chulapa, com 127 gols. O ex-atacante de Santos e São Paulo ganhou o apelido de Chulapa pelo narrador Silvio Luiz, pelo tamanho do seu pé, tamanho 44. Pensou que fosse por outra coisa, né? É considerado um dos maiores jogadores da história do São Paulo Futebol Clube, onde jogou durante 15 anos e se tornou o maior artilheiro da história do clube com 242 gols. Sua carreira foi marcada por muitas confusões, além dos muitos gols, as confusões tornaram-se a marca registrada do jogador. Em 7º, Túlio, com 129 gols. Aos 53 anos de idade, Túlio Maravilha ainda não se aposentou oficialmente, melhor, no dia 30 de maio de 2022, aos 52 anos de idade, Túlio anunciaria seu retorno aos gramados,
voltando da aposentadoria que foi anunciada em 2019, quando atuava no Taboão da Serra. Túlio garante que marcou 1000 gols ao longo da sua carreira. Acontece que essa contagem não está registrada na IFES, Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, e, pior, segundo sites especializados, essa conta não passa de 600 tentos em partidas oficiais, a conta do ex-camisa 7 do Botafogo, e de mais 34 times que defendeu ao longo da carreira, pode nem estar baseada em má-fé. Para as contas válidas, são anotados os gols em partidas oficiais, sem contar amistosos, jogos das categorias de base, jogo-treino, combinados entre times e até partidas festivas. E o que você acha disso, torcedor? Túlio fez ou não os 1000 gols? Em sexto, Diego Souza, 130 gols. Diego Souza, atuando hoje no Grêmio, já passou por diversos times, e fez muitos gols. Começou no Fluminense como volante, depois se transferiu para o Benfica. Sem atuar uma vez sequer pelo clube português, acabou sendo emprestado ao Flamengo. Diego Souza, quando jogava no Vasco, perdeu um gol pela Libertadores, onde tinha apenas o goleiro Cássio pela frente, lance que ficou bastante famoso. No Sport, onde se tornou novamente um jogador a chamar a atenção, chegou a usar a camisa de número 87, provocando a torcida do Flamengo. Em quinto, Zico, 135 gols. O Galinho de Quintino definitivamente é o maior ídolo da torcida do Flamengo, sendo considerado um dos melhores jogadores da história. Atualmente é diretor técnico do Kashima Antlers. Em 1979, marcou 89 gols, o que o faz figurar na segunda posição entre os jogadores que mais fizeram gols em jogos oficiais em uma única temporada na história do futebol. De acordo com o site Gol.com, marcou 101 gols de falta em jogos oficiais, sendo recordista na história do futebol. Em 1981 e em 1983, foi eleito o melhor futebolista do mundo do ano pela World Soccer. Conquistou por 3 vezes o prêmio de melhor jogador da América do Sul 1977, 1981 e 1982, sendo recordista de conquistas. É um dos brasileiros a figurar no Hall da Fama da FIFA. Defendeu 3 clubes, Flamengo, Udinese e Kashima Antlers. Em quarto, Edmundo, com 153 gols. Iniciou sua carreira profissional em 1992 pelo Vasco da Gama, clube do qual se declara torcedor. Atingiu inicialmente grande destaque no futebol brasileiro no Palmeiras. Bem mais tarde, passou pelos rivais do Vasco, Flamengo e Fluminense, além da Fiorentina, da Itália. Defendeu também Corinthians e Santos. Ficou conhecido como Animal, apelido criado pelo narrador Osmar Santos, durante a passagem do jogador pelo Palmeiras. Edmundo escreveu o seu nome na história do Campeonato Brasileiro, sendo o único jogador até aqui a fazer 6 gols na mesma partida, pelo Vasco na vitória por 6-0 sobre o União São João de Araras. Em 2000 fez dupla com Romário no Mundial e levam o Vasco à final, com direito à vitória avassaladora, sobre o Manchester United, por 3-1 com atuações espetaculares da dupla. Em terceiro, Romário, com 154 gols. Hoje senador do Rio de Janeiro. O baixinho já jogou pelos 3 grandes do Rio, Vasco, Flamengo e Fluminense, além do América, onde encerrou a sua carreira. Na Espanha teve grande passagem por Barcelona e 2 breves passagens pelo Valência. Na pré-temporada no Barcelona, marca 14 gols em 8 partidas. Romário emenda o título no Campeonato Espanhol com nova artilharia. Em 1994 levantou o prêmio de melhor jogador da temporada na Europa. No início de 1995 o Flamengo contrata o jogador, em uma inusitada jogada de marketing. Em agosto de 2019, em uma enquete realizada pelo site Globoesporte.com com 100 pessoas, entre jornalistas e ex-jogadores, essa contratação foi eleita a maior da história do futebol brasileiro. O jogo decisivo contra o Uruguai, no Maracanã, se perdesse, o Brasil ficaria de fora, pela primeira vez, de uma Copa do Mundo FIFA. Romário não deu chances. Em uma das atuações mais inspiradas já vistas no estádio, ele marcou os 2 gols da vitória e garantiu seu lugar no Mundial dos Estados Unidos, prometendo o tetracampeonato. Na final contra a Itália nos pênaltis, ele disse que se via na obrigação de bater.
Eu nunca tinha treinado, pelo contrário, eu só ficava zoando a galera quando ficaram batendo os pênaltis, treinando, mas eu me senti na responsabilidade de bater, e disse para o professor, bota o meu nome aí. Em segundo lugar, Fred, com 158 gols. O ex-atacante que se aposentou em 2022, foi formado nas categorias de base do América Mineiro, clube pelo qual ganhou destaque internacional antes mesmo de se tornar profissional. Marcou o gol mais rápido da história do futebol até então, acertando um chute do meio do campo, aos 3,14 segundos de jogo, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2003, feito que lhe rendeu o ingresso no Guinness Book. Ganhou a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2013, defendeu o Brasil em duas Copas do Mundo, em 2006 e 2014. Jogou pelo Atlético Mineiro, Lyon da França, teve duas passagens por Cruzeiro e Fluminense, mas foi no tricolor que virou ídolo, ganhando 2 campeonatos carioca, em 2012 e 2015, e 2 campeonatos brasileiros, em 2012 e 2014. Tem alguns recordes como maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, de 2003 a 2022, 158 gols, maior artilheiro da história da Copa do Brasil, 37 gols e segundo maior artilheiro da história do Fluminense, 199 gols. Em primeiríssimo lugar, Roberto Dinamite, com 190 gols. Grande ídolo do Vasco e um dos maiores jogadores brasileiros, Roberto Dinamite morreu em 8 de janeiro de 2023, vítima de um câncer no intestino aos 68 anos. O ex-centroavante se vai, carregando um recorde, que parece insuperável, o de maior artilheiro isolado da história do Campeonato Brasileiro. Em 1980, foi comprado pelo time espanhol Barcelona, em negociação milionária, fabulosa para a época. Em sua estreia no clube catalão, Dinamite marcou 2 gols e dando sinais de que era o início de uma grande jornada. Mas uma troca de técnico fez com que a passagem pelo clube catalão durasse apenas 3 meses e 3 gols. O atacante esteve presente nas Copas do Mundo de 1978 e 1982. No dia 21 de junho de 2008, a chapa pró-Dinamite venceu as eleições para a formação do Conselho Deliberativo do Vasco. Como presidente do Vasco, Roberto Dinamite não conseguiu sequer imitar o sucesso que teve como jogador do clube. Logo nos primeiros meses de gestão, o Vasco da Gama, que há 108 rodadas não ia para a zona de rebaixamento, desde 2005, e estava em 9º lugar na 8ª rodada, chegou a ser lanterna do campeonato e foi rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história. Dinamite, detentor de vários títulos e alguns recordes, como maior artilheiro do Vasco da Gama, 708 gols, maior artilheiro do Estádio São Januário, 184 gols, maior artilheiro do Campeonato Carioca, 284 gols, e é claro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 190 gols. Obrigado por tudo que fez ao futebol, e que descanse em paz.